A situação do Thiago Maia, a informação que eu consegui apurar e buscar, é de que o Santos, estrategicamente, deu uma parada nas negociações para ver como que vai ser o desenrolar das situações, para que o Flamengo e o Internacional se acertem, porque o Flamengo, há um tempo, quer que o Inter pague a dívida que o Inter tem com o Flamengo. Porque primeiro o Inter contrata o Thiago... não pagou praticamente nada. Então, porque o Inter contrata o Thiago Maia do Flamengo por empréstimo e depois compra, né, em definitivo, né, entre aspas, porque não pagou o Thiago Maia. E aí o Flamengo pode fazer essa situação toda para que ele arque com os custos e depois, né, com todo um aparato feito pelos Santos, agentes e o próprio Thiago Maia, porque o Thiago Maia, né, a mãe do Thiago Maia está em Santos, tá? Familiares do Thiago Maia estão em Santos, a gente consegue perceber. Ele tem casa no Guarujá, isso, né? Então. E a situação de momento é que ele quer jogar no Santos, né? Ele quer voltar para o Santos. Ele tem 27 anos, uma carreira que, infelizmente para ele, para o staff, não foi aquilo que se esperava, né? O Vone até conhece também, viu o jogador crescendo na base, depois no profissional. Foi para o Lille da França, depois voltou, Flamengo, Inter. E agora o desejo de voltar para o Santos, até o staff e todos os familiares querem isso porque veem como bom retorno. Mas agora, por enquanto, né, como o Filete já disse, as negociações pararam, né? Mas estrategicamente o Santos pode voltar a carga pelo Thiago Maia. Eu acho que a gente tem que sempre avaliar o custo-benefício, né? O Thiago Maia é um bom jogador? Sim, é um bom jogador. Ajudaria muito, sim. Mas por 7 milhões de euros seria impossível o Santos pagar. Não poderia ser, o Thiago Maia não poderia ser o segundo jogador mais caro da história, sendo que o primeiro já foi um fiasco, que foi o Leandro Damião. O jogador mais caro da história que o Santos comprou foi o Leandro Damião. Que foi um bonde. Que foi. E ele por 7 milhões, e ele vai pagar essa conta. Porque se ele vem por um valor desse, ele vai ter que justificar uma coisa que ele não tem. Ele é bom jogador. Não é jogador que define jogo. Então, e aí... Ele ajuda, contribui a definir. Eu já tenho um pouco até de medo do Tassiano. Porque o Tassiano também, por 30 milhões... Vai carregar um peso. É fora do mercado. Então a gente tem que sempre tomar cuidado, porque infelizmente o ser humano é invejoso. Ele fica sabendo desses valores e faz uma avaliação do jogador mediante quanto custou. Agora, quando você escuta que custa esse preço, você acha que tem condição de usar o Tassiano. O Thiago Maia custar 70 milhões? Acabei de falar aqui, nem 4 milhões pela metade do passe dele, eu acho uma loucura. Não, se a estratégia do Santos de recuar der certo, não vai ser por esses valores, né? Agora, se ele fosse um atacante que faz gol e tal, é outra coisa. Você ainda falasse que o Tiquinho custou isso? Porque o Tiquinho, olha o Tiquinho já tem uma idade avançada. Mas sabe por quanto que tá vendo o Tiquinho no pacote? Vale. Por 3 milhões. 3 milhões. De euros. Na conta com o Jair, ele custou 3 milhões de euros. Você está falando de um centroavante que o ano passado foi cogitado para a seleção. Teve muita contusão esse ano, mas você está falando de um atacante que ganha jogo. Porque a gente fala aqui, quem ganha jogo é atacante. Quem faz a diferença num time é atacante. Como é que ele fez a diferença? O time não foi campeão, mas ele fez a diferença. A parte dele foi feita. Como é que o Tiquinho vai ser 3 milhões? Mas nós estamos falando em 3 milhões de euros. De um centroavante. Centroavante decide jogo e garante campeonato. E vamos falar de um volante por 7 milhões? Se ele for. Tudo é uma questão de saber analisar, né? Tem que se ter a racionalidade. Porém, essa do Thiago Maia, eu não consigo ver razão nos números. E também pela informação do Vene Casagrande. Razão em querer contratar, não dá. E numa posição que a gente até não está totalmente aberto. Exatamente. O Santos tem prioridades. Volante, eu acho que você falar do valor é até aceitável, porque 7 milhões de euros do Thiago Maia hoje você contrataria... 50%? Não, é um valor exorbitante mesmo. Hoje, com 7 milhões de euros, você consegue contratar um atacante de primeira prateleira no Brasil. Custaria basicamente o que o Júnior Santos custa no Botafogo. Mas falar que o Thiago Maia não é melhor que nenhum dos volantes do Santos, eu acho que isso aí já é meio descolado da realidade. Ninguém falou isso. Pela reação da torcida. Não, ele é bom, ele vai compor. O Thiago Maia, aqui no Santos, ele seria o melhor volante do elenco. Não, ninguém disparado, falou. eu acho que disparado, assim. Só que a gente tá falando do valor, o valor é exorbitante mesmo.